Cidades. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde. Bom dia, 3 de fevereiro, quarta-feira, e está no ar mais uma edição do Bom Dia Cidades. O maior porto da América Latina celebrou 129 anos. O Porto de Santos, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, tem motivos de sobra para comemorar. Os últimos 8 meses foram difíceis também para o Porto de Santos. A pandemia do coronavírus não poupou nem o maior da América Latina. Mesmo assim... No ano de 2020, o Porto fez uma movimentação recorde. 146 milhões de toneladas movimentadas, num ano totalmente diferente para todos nós. Só foi possível pelo comprometimento, engajamento das pessoas, dos órgãos intervenientes, dos operadores portuários e de toda a comunidade portuária em si. O crescimento de 9,3%, em alguns segmentos em especial, tivemos aí um boom de crescimento, principalmente no granel sólido, com quase 15% de crescimento. Então isso representa bem esse momento muito oportuno que nós temos, de boa gestão, de competência. Em meio a tantos desafios que o ano de 2020 nos trouxe, nós superamos e batemos recordes operacionais. Foram mais de 1.160.000 contêineres movimentados em um único ano na BTP. Uma marca histórica que reafirma a importância do Porto de Santos para a economia do nosso país. Temos muito orgulho em fazer parte dessa trajetória. O Porto segue sem parar, de caminhão, de navio, de trem. As cargas entram e saem sem perder o ritmo, que faz a diferença na balança comercial brasileira. O Complexo Marítimo de Santos ainda é responsável por 28% desse importante balizador financeiro. Eu parabenizo a todos os portuários, todas as pessoas que construíram a história desse porto, desse gigante da logística brasileira. Responsável por geração de tantos empregos na Baixada Santista, tantos empregos em toda a sua Interlândia, atendendo a sua principal função. O desenvolvimento econômico e social do nosso país. Queremos, em nome da nossa associação, render as nossas homenagens aos 129 anos de instalação do maior porto da América Latina, o nosso Porto de Santos. Estendemos também, na pessoa do presidente da Santos Ports Authority, engenheiro Viral, e toda a sua diretoria e todos aqueles colaboradores que tornaram o Porto de Santos um dos mais eficientes do mundo, os nossos cumprimentos. O Porto pulsa na expectativa de um 2021 promissor, com os avanços no combate ao coronavírus. O gigante, que nunca dormiu, continua mais acordado do que nunca. Confiança de que nós teremos condição de fazer os nossos arrendamentos, que serão realizados ao longo do ano de 2021 e 2022, de fazermos os investimentos na nossa malha ferroviária do Porto de Santos, que já se encontra agora em discussão e consulta pública com a FIPS, e de preparar esse porto, então, para esse próximo passo, que é o passo da desestatização do porto, e que que virá aí também para a contribuição de todos os players, de todas os participantes dessa grande comunidade portuária do Porto de Santos, para que a gente possa, de fato, desenvolver no Porto de Santos todo o seu potencial e possa atender cada vez melhor as nossas cadeias logísticas, atendendo a logística do Brasil. E 14 navios foram vistoriados por agentes da Polícia Federal, Marinha e autoridades portuárias. No mapa, a estratégia de como a operação iria se desenvolver. Pelo mar, os agentes chegavam às embarcações. A Operação Descarte vai até a próxima quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Entre os objetivos, a identificação dos navios mercantes que estão com a documentação irregular, a redução do descarte de águas contaminadas dentro da área do Porto de Santos e impedir que empresas não habilitadas façam serviços de limpeza nos porões dos navios. As embarcações que apresentarem irregularidades serão multadas de 5 mil a 50 milhões de reais.
Nessa terça-feira, 14 navios foram vistoriados. Em atracamento, quando o navio está parado no porto, ele deveria, o certo é ele contratar uma empresa para retirada desse produto, desse resíduo, né? E a sua destinação final. Só que em área fundiada, ele tem que guardar num tanque aonde será descartado a 12 milhas da linha de base do mar territorial nosso brasileiro. E isso não ocorre, eles fazem essa limpeza e já vão descartando na água de lastro. A operação deve se estender a outros portos do país. O IBAMA não divulgou o balanço parcial. E veja como fica o tempo ao longo desta quarta-feira. Em Santos, o sol aparece pela manhã e a previsão é de chuva a partir da tarde. As temperaturas vão ficar entre 25 e 32 graus. Com 80% de chances de chover, a quarta-feira em Guarujá terá pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 32 e a mínima de 25. Em Cubatão, nada de chuva durante o período da manhã, mas depois o cenário muda. As temperaturas oscilam entre 28 e 35 graus. Pancadas de chuva também vão ocorrer em São Vicente a partir da tarde, mínima de 27 e máxima de 35. Praia Grande terá temperaturas entre 25 e 31 graus. A previsão é de chuva ao longo do dia. Assim como as outras cidades da região da Baixada Santista, em Mongaguá o dia amanhece ensolarado, mas chove nos demais períodos. A mínima será de 24 e a máxima de 30 graus. Em instantes, você já cadastrou a sua chave Pix? A ferramenta de transferência bancária completa 3 meses e já tem gente que utiliza a plataforma para paquera. É isso mesmo. Sai daí, até já. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Caderno Regional, segunda a sexta, 7h30 da noite, na Santa Cecília TV. A possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. É como a espera do primeiro beijo, a escolha do primeiro carro e a tão sonhada conquista do primeiro apartamento. Residencial One, o endereço certo para uma vida nova. Seja o primeiro, seja One, o residencial que une todas as facilidades do seu dia com praticidade e tecnologia. Faça uma visita. Vendas 981215353. Residencial One, Santa Cecília Empreendimentos Imobiliários. O Pix, ferramenta de transferências bancárias, completa 3 meses em funcionamento. No primeiro mês, mais de 95 milhões de chaves foram cadastradas. Em dezembro do ano passado, o número saltou para mais de 133 milhões. Para falar sobre esta ferramenta, que parece caiu no gosto dos brasileiros, e saber qual é o balanço deste tempo de uso, eu converso agora com o economista Alexandre Jorge Chaia por videoconferência. Alexandre, muito bom dia, obrigada por nos atender nesta manhã. Boa tarde. Alexandre, imagina, Alexandre, a adesão dos brasileiros, conforme nós dissemos aí na abertura da nossa entrevista, ela já era esperada nesse volume tão expressivo?
Na verdade, é uma aposta do Banco Central. O Banco Central está trabalhando com uma ideia de desburocratizar o sistema financeiro e ele está apostando cada vez mais nas fintechs, nesse mercado de acesso digital, de integração digital. Sem dúvida, não era esperado que você tivesse essa aceleração, até porque os bancos tradicionais eles são representativos na economia, mas o que aconteceu é que, junto com o Pix, a gente pegou uma onda de home office, de digitalização maior das empresas. Então, as pessoas tinham muito medo de uso de ferramentas, tecnologia de comunicação. E como a gente teve a pandemia, acabou transformando muito isso e levando muita gente para esse mundo digital, e incentivou mais ainda o uso de ferramentas que fazem mais a conexão por celular, por estrutura. Então, o que aconteceu foi um conjunto de coisas. Foi a tendência, a aposta do Banco Central, o desenvolvimento que tem ocorrido nos últimos anos das fintechs. As fintechs são a grande coqueluche hoje, essa ideia de ter bancos digitais, bancos mais simples, que usem mais tecnologia. Então, isso tem desenvolvido e, com a pandemia, isso potencializou o uso da ferramenta. Então, como as pessoas ficam em casa e a ferramenta é uma ferramenta parecida com o processo de transferência bancária e com um custo muito menor, e esse é um ponto importante, os jovens gostam muito disso, as pessoas que usam, você não paga o custo de TED. Exatamente, você tocou num... Esse foi o grande apelo do processo. Exato. Você tocou num ponto extremamente importante, porque a gente sabe que de um banco para outro, né, de uma instituição bancária para outra, as instituições bancárias tradicionais, há uma tabela, né? Você, quando contrata um pacote bancário, por exemplo, você tem aí à sua disposição 10 TEDs sem cobrança. A partir do 11º, você cobra X reais. O Pix, não. O Pix você faz TED, DOC, paga e esse pagamento é compensado na hora, essa transferência ela é feita na hora, independente de ser dia de semana ou fim de semana. Essas instituições bancárias tradicionais, elas vão precisar passar por um processo, na sua opinião, de reformulação para conseguir sobreviver a esse mercado de fintechs que parece que veio para ficar. Eles já, é verdade, eles já estão passando por isso. As instituições financeiras já estão sofrendo a competição e muitas das instituições financeiras já se transformaram, na verdade, em bancos digitais, em bancos mais simples de uso. Quer dizer, já houve aí uma transformação, quase todos os bancos já criaram seus bancos digitais para ter esse apelo de uso da tecnologia. É que, na verdade, o que o Banco Central propôs? Existe um custo de uso do sistema financeiro de um banco para o outro, mas a ideia é a mesma quando você faz transferência do seu banco para uma conta de um cliente na mesmo banco. Então, você tem um amigo seu que tem conta no banco A e você também tem conta no banco A, a transferência é 24 horas, ela funciona, é dentro do banco. O que o Banco Central fez é expor isso. Agora, o que eu acho que o Pix vai realmente afetar o resultado dos bancos é quando ele entrar no mundo corporativo. Ele ainda está muito no mundo da pessoa física, do jovem, das pessoas que estão usando para pagar, transferir dinheiro para os amigos, pagar contas, mas quando você entrar aí sim, com o Pix cobrança, o processo mais de transformação do negócio, o uso do Pix como uma ferramenta de transferência e cobrança de boletos, de contas a pagar futura, aí sim eu acho uma transformação no resultado dos bancos. Porque quem paga realmente tarifa, as pessoas físicas têm os pacotes. Os pacotes, você acaba contratando um pacote e dificilmente você usa muito mais do que seu pacote. Mas quando você vai para a pessoa jurídica, para as empresas sim demandam muito mais e pagam muitas tarifas. Eu acho que aí os bancos vão sofrer bastante com redução de tarifa. Sem dúvida nenhuma. Você falou da questão desse perfil mais dos jovens, né, que são realmente mais aqueles conectados a esse mundo mais digital, mais facilitado, tanto que o Pix já virou, inclusive, plataforma de paquera, né? O brasileiro é tão criativo que até dentro de uma ferramenta de sistema bancário encontrou uma forma aí de transformar a plataforma numa plataforma de paquera. Como é que o senhor, como economista, analisa esse movimento? Essa é a ideia básica que todo mundo no mercado, o mercado sempre se ajusta, né? Não adianta o regulador querer bloquear que você acha caminhos alternativos. É como um rio que você vai achar alternativas. Na verdade, o Pix é uma rede social, como qualquer outra rede social, onde você envia informações para uma pessoa, recebe informações da pessoa, como
um WhatsApp ou um outro mecanismo de comunicação, o que é, no final das contas, o Pix? É uma plataforma que o Banco Central criou de comunicação, onde você, dentro de criptografias, de proteção, você pode transferir recursos da sua conta para uma outra conta. Então, a ideia é essa. Como uma rede social, você pode mandar mensagens. E é uma forma alternativa. Óbvio que ela não foi feita para isso. Logo, existem restrições. Ela não é preparada para você mandar uma quantidade de dados, de informações, de imagens que você pode estar usando. Mas é uma alternativa a mais de rede social. Então, se você cria mais uma rede social, mais gente usa para comunicar. Às vezes a pessoa tem um bloqueio na rede do WhatsApp e usa o Pix para se comunicar com outra pessoa. Inclusive, eu li até um caso de uma pessoa que tinha bloqueado a pessoa na rede social e ela usou o Pix para poder acessar essa rede. Obviamente que em algum momento o Banco Central vai ter que também criar a possibilidade de bloqueio no Pix. E aí você vai criando outras redes e vai se ajustando. É sempre aquela ideia de que as pessoas estão sempre procurando alternativas. Isso é bom, por um lado, né, porque gera, mas a ferramenta não foi feita para isso. Então, você tem que tomar o cuidado de começar a congestionar a rede de tráfego com esse tipo de informação. O Banco Central tem que tomar um cuidado, porque a estrutura já é grande, já tem que criar toda uma infraestrutura para poder transitar recursos criptografados. Se você começar a colocar mais dados do que não são necessários, você pode atrapalhar a velocidade do uso da ferramenta. Para a gente encerrar, Alexandre, há quem diga que o Pix facilita que aconteçam crimes virtuais, né, dentro desse ambiente digital. Como se proteger? Então, na verdade, o Pix, como qualquer outra, como e-mails, como CPFs, já existe hoje ferramentas que verificam se o CPF está na Deep Web, se você está tendo vazamento de informação, o Pix vai vir como mais uma informação. Você tem que tomar um cuidado de ter sua criptografia, a sua chave bem cadastrada, não passar para as pessoas, tentar evitar receber informações, que é mesmo aquele golpe do WhatsApp que você recebe pedindo dinheiro. Então tem que tomar cuidado, tem que ser mais diligente na forma que você passa suas informações e principalmente na forma que você transfere ou atende algum tipo de pedido. Eu acho que o Pix, na verdade, como o WhatsApp, como outra ferramenta, ele é uma novidade para um grupo de pessoas que não estão acostumadas. Esse grupo de pessoas são mais suscetíveis a sofrer esse tipo de golpe. As pessoas que estão mais acostumadas com a tecnologia, que já nasceram nessa tecnologia, elas tendem a ter um grau de entendimento maior do problema, tendem a cair menos nesse golpe. Mas a difusão da informação, o uso da informação e, claro, o Banco Central também verificando o papel do regulador, o papel da polícia, dos órgãos reguladores, dos órgãos de fiscalização, é tentar cada vez mais fechar essas brechas. Fechar do ponto de vista do uso da plataforma para um uso que não é o dela, como o negócio do uso de namoro ou de ferramenta de mensagem. Também é uma forma também de criar mecanismos de proteção que inviabilizem você tentar dar algum golpe. Mas eu acho que a diligência, o uso da ferramenta, entender que você está divulgando uma informação pública é sempre uma preocupação que você tem que ter com proteção de dados. Sem dúvida nenhuma. Alexandre, muitíssimo obrigada pela tua participação, pelos esclarecimentos e que essa plataforma que hoje é gratuita siga sendo gratuita. Que os brasileiros que cadastraram a sua chave saibam usar com inteligência os recursos, né, para que, mesmo sendo uma nova rede social, uma nova plataforma, ele tenha um fim, que é um fim bem conhecido, que é a questão de ferramenta de transferências bancárias de valores. Muito obrigada, tenha uma ótima quarta-feira. Obrigado. Até logo. No próximo bloco, os destaques da Hora do Santa Portal e uma reportagem traz o debate sobre até que ponto o fechamento do comércio contribui para a queda de casos da Covid-19. Até já. Quando nós recorremos a uma etapa de maior rigor de fechamento, nós estamos, em outro lado, ajudando a saúde no sentido de que menos pessoas estarão expostas ao vírus e vão ficar doentes. Recebo mensagem direto das pessoas falando assim: e aí, tá aberto agora? Não tá aberto? Ah, não deve estar, então não vou sair de casa. Então a gente acaba perdendo muito cliente por causa dessa confusão de informação que tem. Uma nova dimensão. Segunda a sábado, 9 da manhã, na Santa Cecília TV. Muita gente acha que 2020
simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Equipe Lock, locação de equipamentos para construção civil. Equipe especializada em manutenção e assistência técnica. Linha completa de produtos com os maiores estoques do litoral. Garantia, tranquilidade e eficiência em suas obras. Sempre com novas tecnologias para atender o mercado com economia, agilidade e segurança. Ligue 32243100 ou acesse equipelock.com.br. Equipe Lock. Qualidade é proporcionar satisfação aos nossos clientes. Estamos de volta, agora são 8 horas e 24 minutos e chegamos ao último bloco do Bom Dia Cidades. Ex-candidata à Prefeitura de Itanhaém e outras 4 pessoas seguem presas depois de operação do Ministério Público que investiga fraudes em licitações para a compra de uniformes e materiais escolares. O ex-prefeito da cidade, Marco Aurélio, também está sendo investigado. Segundo a denúncia, os valores referentes aos contratos ultrapassam os 40 milhões de reais. Parte dos presos foi trazida para o primeiro DP da cidade, onde foram registrados os boletins de ocorrência referentes ao cumprimento dos mandados de prisão. No total, 5 pessoas foram presas temporariamente por 5 dias. Cris Forcel, ex-candidata, o marido dela, 2 empresários da cidade e um administrador. De acordo com o GAECO, há indícios de que era realizado o chamado cartel entre empresas de Orlândia e aqui de Itanhaém, em licitações para a compra de material e uniformes escolares. Os indícios demonstram que o ex-prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio, teria sido beneficiado com o esquema. Os agentes do Ministério Público recolheram documentos na prefeitura da cidade. No total, foram cumpridos 26 mandados de busca, inclusive na casa do ex-prefeito. A representante do movimento Transparência Itanhaém conta que em 2019 fez uma denúncia ao MP, depois de encontrar indícios de que uma empresa da cidade, que não era mais contratada para fornecer os uniformes das escolas municipais, continuava fabricando as peças. Fiz um levantamento, junto a funcionários da empresa que os uniformes, embora a licitação era ganha em outro município, estavam sendo fabricados aqui no Cibratel 2. Fui até a empresa e percebi que no lixo tinha muito material, recolhi todo aquele material e realmente havia camisetas com brasão de várias outras cidades e por defeito, de malha e tudo, estavam descartados lá. Entreguei isso ao Ministério Público e até imaginei que mais uma vez as provas não pudessem ser consistentes e que as coisas acabariam arquivadas. Este promotor explica quais serão os próximos passos. Agora todo esse material que foi apreendido é encaminhado lá para Franca, onde vai ser feita análise pelo Ministério Público, e o próximo passo possivelmente é o oferecimento de denúncia contra os envolvidos em relação aos quais se reunir provas suficientes. E como sempre, quem mais tem a lamentar é a população. Era constante as reclamações das mães, dos profissionais da educação com relação à falta do material didático, a não entrega dos uniformes escolares, a péssima qualidade. As mães reclamavam que quando chegava não servia. E aí a gente teve alguns escândalos aqui envolvendo mochilas do Maranhão, o estojinho do Ceará, e coincidentemente tudo acabou acontecendo também das mesmas empresas estarem envolvidas. Gera revolta porque a gente paga os impostos tudo em dia, e o pessoal, nós colocamos o pessoal lá,
na política para tentar resolver nossos problemas da população, né? Mas aí faz umas coisas dessas. Acho errado da parte deles fazer isso, né? É muito feio para eles, que são de alta sociedade, se elege pela população e fazer esse tipo de coisa. Em nota, a assessoria do ex-prefeito Marco Aurélio disse que ele está à disposição da Justiça para os esclarecimentos necessários. Já a Prefeitura de Itanhaém informou que a administração forneceu todos os documentos solicitados pelas autoridades referentes a contratos firmados em 2015 e 2016 com as empresas investigadas. Tentamos contato desde ontem com a defesa de Cris Fossel, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição. Agora, as informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, a travessia entre Santos e Guarujá tem 7 balsas, 7 embarcações, e o tempo de espera está um pouco acima do normal, 25 minutos dos dois lados. Bertioga-Guarujá está em 30 minutos dos dois lados. Iguape e Jureia, Cananéia e Ilha Comprida contam com cada um desses trechos uma embarcação e o tempo de espera dos dois lados de meia hora. Ainda a travessia entre Cananéia e Continente segue interditada. Conforme a gente tem dito aqui todos os dias e atualizado você, nosso telespectador que nos acompanha pela Santa Cecília TV ou pelas nossas multiplataformas, segundo o Departamento Hidroviário, toda a estrutura do atracadouro vai ter que ser reconstruída. Por isso, ainda não há data para que a travessia volte a funcionar. Voltando aqui para a nossa região, entre Santos e Vicente de Carvalho, nós temos 3 barcas. O tempo de espera está dentro do normal, 12 minutos dos dois lados. No litoral norte, São Sebastião e Ilhabela contam com 6 embarcações e quem precisa fazer a travessia espera, tanto de um lado quanto do outro, meia hora. No sistema Anchieta Imigrantes, o movimento está bem tranquilo em todas as rodovias. Só na chegada à capital pela via Anchieta que o motorista encontra tráfego lento, sempre por causa do excesso de veículos. O tempo é bom e a visibilidade também é boa. Os motoristas com destino a São Paulo devem usar as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes. Já a descida da Serra é feita pelas pistas sul das duas rodovias. A operação neste momento está normal em 5x5. Covid-19. Com as constantes mudanças nos decretos do Plano São Paulo e o abre e fecha de bares e restaurantes, além de estabelecimentos, esses espaços de comércio cobram antecedência para as notificações e dividem as opiniões. Lanches e pratos saudáveis, produtos sempre frescos. O controle é rígido, mas manter as contas em dia com essa incerteza nas decisões do governo durante a pandemia é praticamente impossível para quem não pode estocar alimentos. Resultado, prejuízo e, algumas vezes, desperdício. O custo fica muito alto, porque a gente acaba tendo que comprar de outros fornecedores, comprar de emergência, e isso faz com que a gente pague mais caro. Até por não ter previsibilidade de poder abrir, a gente deixa para em cima da hora e vai comprar em emergência. Então acaba pagando muito mais caro do que pagaria normalmente. O empresário é um dos organizadores do movimento Meia Porta, que circula nas redes sociais. A luta é para que os bares e restaurantes, que já ficaram fechados por um bom tempo, agora possam funcionar livremente com as normas para evitar a transmissão do coronavírus. O nosso movimento acaba ficando muito perdido na questão de qual é a orientação correta, qual é o horário correto. O próprio cliente também, às vezes, não sabe qual é o horário que a casa está aberta, não está aberta. Recebo mensagem direto das pessoas falando assim: e aí, está aberto agora? Não está aberto? Ah, não deve estar, então não vou sair de casa. Então a gente acaba perdendo muito cliente por causa dessa confusão de informação que tem. Assim como o Arthur, outros 81 donos de bares e restaurantes também entraram no movimento Meia Porta. Por outro lado, mesmo com as dificuldades para se manter, esta hamburgueria preferiu não aderir. Se epidemiologistas, se infectologistas, se as autoridades que estão pesquisando e estudando isso estão falando que é melhor fechar, eu acredito que seja melhor fechar, mesmo porque o governo não ganha nada com os restaurantes fechados, pelo contrário.
E com tantas mudanças, as dúvidas são frequentes. Eu acho que confunde o público, sim, né? As pessoas ficam confusas, não sabem se hoje pode, né? Se hoje não pode, aí ficam em busca da informação e a gente vê que muitas pessoas são pegas de surpresa também, né? Às vezes está com uma latinha de cerveja e não sabe que hoje não pode tomar cerveja na rua e no dia seguinte pode. Então eu acho que confunde sim as pessoas. O vírus, ele não escolhe horário, ele não escolhe se é final de semana, se é depois das 8 e depois das 10, né? O que a gente tem que manter é o que a ciência fala, né? Máscara, distanciamento, álcool gel. Para o infectologista, as medidas são necessárias e essas mudanças frequentes nas regras atrapalham o controle da pandemia. Do ponto de vista da saúde, abrir e fechar de maneira sequencial o comércio não essencial não traz nenhum impacto. É óbvio que é melhor do ponto de vista de circulação viral quando menos pessoas estão na rua, quando menos pessoas estão aglomeradas. Então, nesse sentido, quando nós recorremos a uma etapa de maior rigor de fechamento, nós estamos, em outro lado, ajudando a saúde no sentido de que menos pessoas estarão expostas ao vírus e vão ficar doentes. Sabe qual é o grande problema? Não é se abrir ou fechar o comércio é certo ou errado. O grande problema é que nós não somos um país sério. E erramos há quase um ano lá atrás, quando a pandemia explodiu no Brasil. E quando ninguém, absolutamente ninguém, sabia como agir. Dentro de uma corporação privada, dentro de um time, a liderança de um time é o que faz a diferença nos resultados. O Brasil foi o único país do mundo que se aproveitou de uma crise sanitária, a pior da história da humanidade, para construir palanque político. Nós começamos muito bem com o discurso de que a vida vale mais e que sem vida não tem economia. Isso é muito claro. E seria ainda mais claro se todos aqueles que ocupam, do ponto de vista de gestão do nosso país, cargos extremamente importantes, falassem a mesma língua. Também teríamos uma situação completamente diferente se fôssemos um país que investe em educação, educação de base, que de fato se preocupasse com um plano nacional de educação sério, que não oferecesse aos seus cidadãos única e exclusivamente a política do pão e do circo, onde, quando a gente tem uma pandemia num ano eleitoral, fecha-se tudo até 60 dias antes das eleições. E, incrivelmente, abre-se tudo por 60 dias, libera-se tudo por uma pressão do comércio e por um receio da perda de votos. Sim, isso aconteceu no nosso país como um todo. Não adianta a gente fechar comércio depois das 8 e aos fins de semana durante o dia todo, se nossas praias continuam lotadas. Quer dizer, a gente fecha a porta de um, deixa que a praia fique lotada, não tem fiscalização suficiente, não tem braço para fiscalizar como deveria, não pode contar com a consciência da população que é mal educada, e nós já cansamos aqui de mostrar essas cenas que são absurdas, não são pessoas que precisam caminhar por questões médicas, são pessoas que vão para a praia porque querem ir para a praia e não estão nem um pouco preocupados com os números crescentes da pandemia. E aí você permite que a praia fique lotada, mas não permite que o pobre do ambulante ganhe o seu dinheiro. Como se o vírus, nesse momento, por ser um ambiente aberto, não circulasse. É verdade.
Quanto mais aberto for o ambiente, menor é o risco de infecção. Mas de nada adianta, nesse ambiente aberto, a gente ter a aglomeração de pessoas, gente sem máscara, sem distanciamento. Faltou unidade no discurso, faltou vontade política e mais, faltou um país, uma gestão séria para conseguir oferecer para o seu cidadão a condição dele ficar em casa. Outros países do mundo tinham pacotes de socorro emergencial muito mais fortes, sólidos e planejados do que o Brasil. Auxílio emergencial, sim, foi muito importante. Mas jura que todo mundo acreditou dentro desse país, que os nossos gestores acreditaram dentro desse país, que a pandemia seria resolvida até dezembro? Não foi e não vai ser. Enquanto a gente tiver cenas como, por exemplo, a que circularam nas redes sociais, onde pessoas, lideranças políticas, são eleitas para governar a Câmara, defendem a vacina e logo depois fazem festa, como que nós estamos vendo, se aglomeram, dançam e riem da cara da sociedade. Aliás, isso é só um exemplo, né? Nós temos um presidente da República que zomba todos os dias da Covid-19, que vem para a nossa região e que faz questão de se aglomerar nas praias, quando não, pula no mar, como da última vez que ele esteve aqui e foi para os braços do povo, como se no mar não houvesse coronavírus. Como é que a gente consegue convencer o cidadão se quem deve dar o exemplo zomba da situação? E eu não estou falando não só do governo federal. Eu estou falando em todos os níveis. Eu estou falando que a política, que deveria se preocupar com o povo, que deveria se preocupar com cuidar do povo, está muito mais preocupada com os interesses comuns. E enquanto isso não mudar, o nosso país vai continuar patinando, não só na solução da crise da Covid-19, como em muitas outras crises que nós já enfrentamos e que a gente vai seguir enfrentando. A questão não é se abrir ou fechar está certo. Se lá em março nós tivéssemos tido uma unidade de discurso e tivéssemos tomado medidas que foram adotadas em outros países do planeta e que deram certo, a gente não precisava ficar nesse abre e fecha, nessa estratégia para impactar menos ou para se indispor menos com o comércio. Os nossos governantes precisam começar a governar para o povo, não para os seus interesses próprios. Foi o povo que os elegeu. Não é possível que a gente vai seguir tendo processos políticos que a gente não consiga enxergar renovação, que a gente não consiga enxergar seriedade. Que país estamos deixando para as futuras gerações? Que tipo de legado vamos tirar da pandemia da Covid-19, se quem deve dar o exemplo nos vira as costas? Provavelmente na próxima sexta-feira, porque o índice de mortes caiu na Baixada Santista 43,6%, nós voltemos para a fase amarela. E aí a flexibilização vai ser maior, os comércios vão abrir. Aí vai começar mais gente circular. Aí a gente vai começar a voltar a ter aquelas festas, pancadões, que quando a gente cobra as prefeituras, elas dizem que a responsabilidade é da PM. Quando a gente cobra a PM, elas dizem que a responsabilidade é da prefeitura. E o cidadão fica ao bel prazer. Aí os números vão voltar a aumentar, né? Porque já existem outras cepas funcionando. E aí a gente vai ter que retroceder. Está na hora da gente agir de maneira mais séria. A economia não aguenta. O cidadão não suporta mais. Então, se é para
a gente, de fato, unir forças para combater a Covid-19, que governo federal, governo estadual e governos municipais falem a mesma língua. E que o cidadão consiga se sentir informado e acolhido, e não perdido, do jeito que está há quase um ano. E mais de 11 mil doses da Coronavac já estão em Santos. As vacinas foram distribuídas nos postos de saúde. O novo lote vai imunizar os profissionais da área médica, que ainda não receberam a primeira dose. Todos precisam comprovar vínculo empregatício com instituição de saúde, com carteira de trabalho, olerite, contrato, documento com foto e comprovante de residência. Durante o primeiro dia, como vocês acabaram de ver, várias filas foram registradas em diversas unidades de saúde. Nós aqui recebemos alguns questionamentos de telespectadores perguntando por que aqueles funcionários da prefeitura poderiam ser todos vacinados. Então, assim, vamos fazer um esclarecimento que se faz necessário, né? Na primeira leva foram vacinados os profissionais de saúde que estavam na linha de frente, né? Pessoas que estavam em alas Covid, em UTIs Covid. Agora, todos os profissionais de saúde que estão ativos e que, num momento ou em outro momento, podem ter contato com o vírus, estão sendo vacinados. Então, por exemplo, para ficar mais claro, um funcionário que trabalha na Secretaria de Saúde, mas não é enfermeiro, que trabalha no atendimento ao público, ele tem direito a receber a vacina. Todo mundo que está ligado a algum sistema de saúde, desde que, claro, comprove vínculo, conforme eu acabei de dizer, é o foco da campanha neste momento. A gente espera que a partir da próxima semana o cronograma com os idosos a partir dos 90 anos também seja cumprido. E falando em novas doses de Coronavac, Guarujá recebeu mais 4.070 imunizantes e na próxima segunda-feira começa a vacinar idosos com mais de 90 anos. O repórter Fabiano Rome está na USAFA Jardim dos Pássaros, que é a central de vacinação da Covid-19 para público prioritário, e traz mais informações para a gente. Fabiano, bom dia. Como é que vai funcionar esta vacinação para idosos com 90 anos? E a gente sabe que muitos têm problemas de saúde e sequer conseguem sair de casa. A prefeitura já tem um planejamento, por exemplo, para vacinar esses acamados? Bom dia. Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem acompanha a gente aqui pelo Bom Dia Cidades. Antes de responder a tua pergunta, Nathalie, já a gente vai entrar nesse assunto. Eu quero mostrar para quem está ligado com a gente aqui essas duas geladeiras. Essa aqui primeiro, onde está a vacina Coronavac, onde estão as doses da Coronavac, a vacina do Butantan. Eu vou abrir aqui rapidinho para o Periquito mostrar. Olha só. Espera aí, deixa eu fazer uma logística aqui. Isso. Olha aqui, aqui estão as doses da vacina Coronavac. E aqui nessa outra geladeira, eu já vou pedir para a Ana Terezinha Plaça, que já está aqui com a gente, que é a coordenadora de toda essa vacinação, mostrar para a gente. Essa é a vacina de Oxford, tá? É muito... Eu faço questão de mostrar isso aqui. Dá para a gente pegar um vidrinho, Ana? Isso, olha só. Faço questão da gente mostrar isso aqui porque é a primeira vez que eu tô chegando perto, tão perto dessas vacinas, né? E realmente chega a dar até uma emoção, porque como eu mostrei ao vivo aqui pela Santa Cecília TV a aplicação da primeira dose em Santos, né? Então para mim é emocionante ver a vacina assim, tão de perto, que como a gente já falou, a vacina é o começo, representa o começo do fim da pandemia. Bom, a Ana Terezinha já está aqui, ela que coordena toda a vacinação em Guarujá. Bom dia para você. A Nathalie chamou a gente perguntando sobre a vacinação dos idosos com mais de 90 anos, né? Começa quando? Qual vai ser o esquema? Porque a gente sabe que muitos não conseguem sair de casa. Qual é o planejamento? Aqui no Guarujá começaremos na segunda, agora dia 8, a vacinação dos idosos com mais de 90 anos. Então, aqui na unidade Jardim dos Pássaros, é nossa central, vamos ter um drive-thru que vai funcionar das 9 às 15. Então, o idoso tem que comparecer com a carteira, né, de identidade, e também nós vamos ter no nosso posto. Fora isso, nós temos um agendamento daqueles idosos acamados,
Então, esse agendamento está seguindo até o dia 19 agora de fevereiro e é para todos os idosos maiores de 60. E vamos fazer a vacina à medida que vai chegando e à medida que as faixas etárias forem sendo contempladas. A partir daí, como é que está o cronograma aqui em Guarujá? Então, nós estamos seguindo o cronograma do Estado, né? Então, por enquanto, a gente iniciou no dia 21 de janeiro com os trabalhadores de saúde, ainda estamos fazendo os trabalhadores, começamos com o da linha de frente, agora estamos os trabalhadores de unidades e os trabalhadores autônomos também. E na segunda a gente começa com o idoso maior de 60 e no dia 15 o idoso de 85 a 89 anos. Por enquanto, o Estado ainda não deliberou qual a data da próxima faixa etária, então nós estamos aguardando mediante o recebimento de mais doses de vacinas. Tem previsão de quando chegam novas doses? Normalmente a gente recebe uma vez por semana, então até o momento a gente recebeu ontem esse último lote, né, atual lote, então nós já recebemos 12.200 doses, que contemplam para a primeira dose todo o nosso trabalhador de saúde, que é em torno de 11 mil, e mais os 1.000 idosos, que são de 90 a mais. Tá ótimo, muito obrigado pelas suas informações, viu? Obrigado por permitir que a gente chegasse assim, tão perto da vacina. E eu vou devolver para você, Nathalie, mostrando aqui, ó, a Coronavac, tá bom? Vai que é tua, Nathalie. Olha, Fabiano, eu estou muito feliz por todos os públicos aí que estão sendo vacinados, os profissionais que estão na linha de frente, esses profissionais agora de saúde, a próxima fase, que são os idosos. Mas eu confesso, Fabiano, que eu estou realmente na expectativa de que essa vacina chegue também à classe dos jornalistas. Né? Somos uma classe que não parou. Aliás, que trabalhou até mais para que a população que estivesse em casa pudesse ficar bem informada. Não paramos um só dia, né? Somos também linha de frente, não como, claro, os nossos anjos de jaleco, mas eu torço muito para que o nosso momento chegue e eu ainda possa mostrar você sendo vacinado ao vivo, porque certamente vai ser uma emoção ainda maior do que foi quando você noticiou a chegada da vacina. Muito obrigada, Fabiano. E ainda falando de saúde, fevereiro é o mês da conscientização da fibromialgia. Doença que atinge quase 7 milhões de brasileiros. Mistério para a medicina e motivo de discordância entre especialistas. Nós vamos conversar agora um pouquinho, por videoconferência, com o reumatologista Caio Vasconcelos. Doutor Caio, muito bom dia, obrigada por nos atender. Olá, bom dia, tudo bem a todos? Obrigado aí pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês de novo para tirar algumas dúvidas sobre essa doença tão misteriosa, né, que alguns não conhecem ainda, então vamos tirar algumas dúvidas aí. Doutor, o que é a fibromialgia? De forma bem simples para que todos consigam compreender. A fibromialgia ela é uma síndrome que ela se manifesta com dores no corpo, tá? E essas dores elas são basicamente musculares. E elas têm uma sensibilidade articular e de tendões também. Junto com essa síndrome, os pacientes eles têm fadiga, muita fadiga, alteração da consciência, transtorno de ansiedade, sono perturbado e, às vezes, muita sensibilidade ao frio. Doutor, já se sabe o que causa a fibromialgia ou isso ainda é um grande segredo para a medicina? Não, na realidade, tem alguns estudos que falam que é aumento da sensibilidade da dor de alguns pacientes, né? A prevalência da fibromialgia, para que todos saibam, é muito mais em mulheres do que em homens, e de cada 15 pacientes que chegam no consultório do reumatologista, de 7 a 9 são diagnosticados com fibromialgia, né? Então, esse aumento de sensibilidade à dor e os traumas físicos e emocionais, eles estão muito ligados à doença. Então, a gente pode dizer que questões psicossomáticas contribuem sobremaneira para o desenvolvimento do quadro. Exatamente. Na realidade, a fibromialgia é uma doença psicossomática, né? Tanto é que é muito difícil de diagnóstico, né? Por isso tem esses fatores todos de tratamento, de difícil diagnóstico, da aderência do tratamento, que é muito importante, entendeu? Que acaba o paciente desanimando por causa de fatores que começam o tratamento e não melhora a dor. Então, isso aí
está muito ligado ao emocional. Doutor, quais são os sintomas mais clássicos, assim, os primeiros sintomas que a pessoa tem que se atentar e quais são hoje os principais tratamentos disponíveis para que esse paciente tenha qualidade de vida? Os sintomas clássicos são dores, né, no corpo, em várias, até em consultas, né, os pacientes vêm, doutor, a dor anda. Então, a dor parece que ela está uma hora num local, outra hora no outro. Então, é interessante. Essa dor difusa, né, que a gente fala, que é uma dor que dá no corpo todo. Esse é o fator preponderante há mais de 3 meses. Então, se a dor persistir no corpo todo há mais de 3 meses, a gente já pensa na fibromialgia. Fora isso, tem dormências, a sensibilidade ao frio é muito grande, os transtornos, a ansiedade, a insônia, sono perturbador também está muito ligado, alteração intestinal. Então, esses são os sintomas básicos que o paciente vem com a sua queixa. E os tratamentos? E, na realidade, o tratamento não existe cura para essa doença, né? Então, os tratamentos são os farmacológicos e os não farmacológicos. Os farmacológicos são algumas medicações que a gente ameniza os sintomas, tá? A gente não cura, mas a gente ameniza muito os sintomas. Então, isso dá uma qualidade de vida para o paciente que é muito importante, né? E os não farmacológicos são terapias alternativas, como uma acupuntura, como atividade física é muito importante. E nos casos mais graves, acompanhamento psicológico. Doutor, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos e por falar, né, desta patologia, desta síndrome que realmente, se não tratada, se não diagnosticada, se não cuidada, chega a incapacitar a pessoa que é vítima dela. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigado a vocês aí, um abraço e bom dia a todos. E chegou o momento de saber quais são as principais notícias do Santa Portal. Já está aqui comigo o Lucas Querempel. Bom dia, Lucas. Bom dia, Nathalie. Tudo bem? Tudo bem. Como amanhecemos? Quais são os destaques do portal? Bom, temos um caso de crueldade em Praia Grande. Um cachorro que estava dentro do carro com cinto de segurança e tudo no banco de trás. Colocou o focinho para fora e um motoqueiro passou e queimou o cigarro no focinho do cachorro. O cachorro começou a pegar fogo no pelo dele. Aí a dona do cachorro parou o carro na hora que reparou isso. O cachorro felizmente está bem, se feriu ali. Ela conseguiu pegar a placa desse motoqueiro? Não conseguiu, o cara fugiu e infelizmente não conseguiu nem reconhecer para fazer o BO contra, nada. Ela estava passeando pela orla da praia com o carro, indo para Guilhermina, quando aconteceu essa situação horrível, né? Brasileiro, quando quer, é muito espírito de porco, não tem outro nome. Desculpem-me, mas quem faz um tipo de crueldade dessa... Quem sabe as câmeras de monitoramento da prefeitura, que nós mostramos, são 2.800, não ajude aí, de repente, essa cidadã, essa moradora da cidade, a identificar essa motocicleta e aí sim ele responder, porque hoje crimes de maus tratos é previsto na lei uma pena muito mais dura. Sim, realmente. Além disso, tem a questão do latrocínio em São Vicente. Sim. Da irmã de um policial que foi morta na frente do Lar Vicentino, tem acho que cerca de 7, 10 dias atrás. O acusado, ele chegou a São Vicente ontem, foi ouvido e falou que o tiro foi acidental, exatamente. Nós divulgamos, inclusive, o Santa Portal foi o primeiro portal de notícias que divulgou a foto do suspeito e a foto da moto dele. Né? E ele já tinha fugido, inclusive, sim, né? Ele foi para o interior, né? Foi preso no interior e ontem foi prestar o depoimento dele e falou que foi um tiro acidental. Um tiro acidental. E assim, acidental de que forma seria? Ele disse que a arma disparou? Ele não conhecia a arma que ele estava... Ele disse também que estava drogado, né? Então... Ah, entendi. Ele disse que por conta disso, né? Bom, nada vai trazer ela de volta, mas pelo menos ele foi preso e vai pagar pelo crime que cometeu. Mais algum destaque? De última hora aí, o Santos está com 2 desfalques hoje. O Santos volta a jogar após
perdeu o título da Libertadores contra o Grêmio em Porto Alegre, Campeonato Brasileiro, e não vai ter nem o Marinho nem o Soteldo, os dois lesionados de última hora. E é um jogo agora, o Campeonato Brasileiro, para só ser fundamental para o Santos, né? Quando Exato. A gente fala de garantir vaga na Libertadores do ano que vem, né? Desse ano, na verdade, ele precisa correr contra o tempo. Sem dúvida. E já perdeu o Pituca, que já estava vendido, foi embora, perdeu o Lucas Veríssimo e agora mais 2 desfalques de última hora. E o Palmeiras embarcou, né? Rumo ao Mundial. Embarcou com aglomeração e tudo. Mas eu, do mesmo jeito que critico santista, torcedor do Santos que se aglomera para assistir jogo, critico o torcedor do Palmeiras que faz a mesma coisa. Está errado e eu tenho certeza de que clube nenhum compactua com esse mau comportamento. Sem dúvida alguma. Todos, né? Não importa o clube, fez aglomeração, a gente tem que criticar mesmo. E o Palmeiras joga no domingo, né? Pelo Mundial. Então fará a estreia contra um time mexicano ou coreano, né? São 2 jogos, né? Isso. Se passar, vai para a final. Contra? Possivelmente o Bayern de Munique, né? Aí é pedreira. Aí é pedreira. Vou dizer, os palmeirenses estão dizendo que eles vão atrás do bi-mundial, né? Dizem que já tem um. Para conseguir esse bi ou esse primeiro, vão suar no campo. Não é Sem não? dúvida. Vão suar no campo. Lucas, obrigada, viu? Obrigado, Nathalie. Até amanhã. O Bom Dia Cidades desta quarta-feira termina agora. Às 7h30 tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. Ao longo de todo o dia você fica bem informado com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Tchau. Bom Dia Cidades. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida,